Boa noite, eu sou a Gica do Reset, estou lendo com vocês o livro A Revolução da Graça, de Joseph Prince. Vamos iniciar o capítulo 2, uma transformação de dentro para fora. Havia sido uma daquelas noites que eles temiam. Famintos e cansados de trabalhar a noite inteira no mar sem pegar nada, os pescadores carregaram suas redes de pesca até a margem, enquanto o sol dourado se erguia sobre o horizonte da Galileia. Naquela manhã, havia uma agitação incomum na praia do mar da Galileia. Crianças, renovadas depois de uma boa noite de descanso, corriam alegremente ao longo da beira da água perto de seus pais. Uma grande quantidade de pessoas começavam a se amontoar no litoral. Toda a extensão da areia estava lotada e o clima era festivo. "O que as pessoas estão fazendo aqui?" perguntava Simão Pedro, perplexo e ligeiramente irritado diante da festividade e do barulho da multidão de pessoas que se amontoavam em sua praia. Sem dormir e frustrado por não terem pescado nada que justificasse sua árdua expedição pesqueira, ele sacudiu a cabeça e começou a lavar suas redes de pesca. Então, ele viu o homem que todos se amontoavam para ver. Antes que Pedro se desse conta, aquele homem foi em sua direção e entrou no barco dele. Então ele fez um sinal para Pedro, que juntamente com sua tripulação, instintivamente agarraram suas redes e voltaram para dentro do barco. O homem sorriu calorosamente, como se soubesse que Pedro era o proprietário do barco, e perguntou se ele poderia levar o barco até certa distância na praia. A essa altura, a praia estava abarrotada de pessoas ávidas para ouvir o homem falar. Sem hesitar nem por um instante, Pedro virou-se para sua tripulação experiente e os instruiu a empurrar o barco em direção à água. A tripulação atendeu rapidamente ao seu capitão e observou atentamente o estranho no barco deles. O homem, balançando a cabeça em agradecimento à tripulação, e sentou-se na beira do barco, diante de onde começou a ensinar a multidão que estava reunida na praia. Quando terminou de falar, ele virou-se para Pedro e pediu que ele, juntamente com seus homens, fosse para águas mais profundas e lançasse as redes para pescar. O pedido tocou o coração daquele pescador e ele explicou ao homem que eles haviam pescado a noite inteira e não haviam apanhado nada. Mesmo assim, ele estava disposto a obedecer àquele pedido. Enquanto velejavam rumo às águas profundas, Pedro estava certo de que novamente não pegariam nada. Afinal, eles haviam tentado a noite inteira. Ele pescava naquelas águas desde que era jovem e sabia qual era a hora mais oportuna para tal, e definitivamente o melhor horário não era aquele. O homem que você quer no seu barco. Pedro se perguntava: o que um carpinteiro de Nazaré sabe sobre pesca? Quando o barco alcançou as águas profundas, Pedro simplesmente lançou mecanicamente uma rede na água. Uma rede, ele pensou, era o suficiente para provar seu ponto de vista de que simplesmente não havia peixe algum para se pescar. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer um além daquele homem que se movia com uma autoridade silenciosa e uma amabilidade calorosa, ele teria zombado desse pedido. Mas aquele homem, alguma coisa em sua voz, em sua maneira de se portar, simplesmente fez Pedro concordar, apesar de seu instinto lhe dizer que nada iria acontecer. O que aconteceu em seguida deixou Pedro perplexo. Foi como se a rede de repente tivesse se transformado em um imã para peixes. Cardumes enormes de grandes tilápias começaram a entrar na rede vindo de todas as direções, um peixe após o outro. Todos os que eles não haviam conseguido pegar durante a noite começou a nadar para dentro da rede, forçando-o até que ela começou a se romper, enquanto Pedro e seus homens começavam a recolher essa quantidade de peixes sem precedentes. Os pescadores, assombrados e frenéticos, gritavam rapidamente para que seus amigos em outro barco viessem ajudá-los. Agora, havia 2 barcos lado a lado, com ambas as tripulações recolhendo peixes para dentro. Os homens trabalhavam furiosamente, carregando para os barcos os peixes recolhidos com suas escamas prateadas brilhando ao sol, até que ambos os barcos estavam tão cheios que começaram a afundar. Atônito com o que havia, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e proclamou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Você trabalhou a noite inteira, deixe Jesus salvar você.
Agora, o que aconteceu primeiro? O arrependimento de Pedro ou a bênção de Deus? Sob a nova aliança da graça, Deus abençoa você primeiro, e então suas bênçãos, seu favor e seu amor transbordante levam você ao arrependimento. Pedro e sua tripulação de marujos haviam trabalhado diligentemente toda a noite e não haviam apanhado nada. Então, quando Jesus entrou pela primeira vez no barco que pertencia a Pedro, o negócio dele começou a florescer, de repente, a prosperar muito além do que ele poderia imaginar. Você se sente como se tivesse trabalhado a noite inteira sem ter apanhado nada? Talvez você se sinta em uma situação em sua vida profissional que parece ser um beco sem saída. Ou talvez aquilo que você está fazendo para salvar seu casamento simplesmente não esteja funcionando. Talvez você esteja dando duro para tentar criar seus filhos, mas não importa o quanto se esforce ou se dedique para alcançar seu filho. O relacionamento entre vocês simplesmente parece esfriar e ficar cada vez mais distante a cada dia. Não é a hora de desistir, mas de ouvir seu maravilhoso Senhor e Salvador Jesus. Ouça-o. Em vez de confiar na sua experiência e habilidade, firme-se nele. Você não está sozinho no barco. Ouça-o e faça exatamente o que ele lhe disser para fazer. Nosso Senhor Jesus disse a Pedro para lançar as suas redes. No plural, Pedro disse, sob a tua palavra lançarei a rede. Singular, ver Lucas 5, 4, 5. Não é de admirar que a rede tenha começado a se romper e Pedro tenha tido que chamar seus amigos para ajudá-lo. Jesus é seu socorro bem presente na hora da necessidade. Seja qual for sua luta hoje, saiba que, sem sombra de dúvida, Ele está com você e sabe exatamente como ajudá-lo. Há também pessoas que estão trabalhando incansavelmente, tentando fazer tudo o que está ao seu alcance delas para acertar suas vidas e conseguir a aprovação de Deus. Porém, quanto mais elas tentam, mais distantes se sentem dele. Quanto mais se esforçam, mais têm a sensação de que estão constantemente errando e o decepcionando. Elas estão tão irritadas, cansadas e frustradas quanto os pescadores que haviam trabalhado a noite inteira sem apanhar nada. Meu caro leitor, se você se encaixa nessa descrição, quero que saiba que Deus o ama, mesmo com todas as suas imperfeições. Sim, em todos os seus fracassos, em todos os seus erros, Deus ainda ama você. Venha a Ele como está. Mas, Pastor Prince, você não entende. Eu tenho um vício terrível. Seja qual for o vício, meu amigo, venha para Jesus. Deixe Jesus abraçar você, envolvê-lo em seus braços e segurá-lo. Não se preocupe nem se deixe consumir pela sua fraqueza. Em vez disso, permita que Ele o ame e o conduza à cura. Jesus irá transformá-lo com seu amor perfeito. Deixe-me consertar minha vida primeiro, depois eu irei. Ninguém tenta se limpar primeiro antes de tomar banho. Jesus é o banho. Venha para Ele com todas as suas inadequações, com todos os seus vícios, com todos os seus hábitos e com todos os seus problemas. E deixe que Ele faça o que faz de melhor. Deixe Jesus salvá-lo e restaurá-lo. Quando você pensa no Joey Montana, o que você conclui? Possivelmente que ele é um dos melhores quarterbacks que já existiu. Quando pensa em Michael Jordan, você pensa, ele é um dos melhores jogadores de basquetebol que já existiu. Agora, o que você pensa quando reflete sobre nosso Senhor Jesus? Embora seja ótimo saber o que todos esses astros dos esportes são capazes de fazer, a verdade é que eles fazem no campo e na quadra não muda sua vida em nada. É muito mais importante conhecer o nosso Senhor Jesus como seu Salvador. Salvar é a descrição do cargo que ele ocupa. Salvar você é o que ele faz de melhor. Volte para a graça. A esta altura você talvez esteja pensando, Pastor Prince, quero acreditar em você e simplesmente ir até Jesus. Mas não é necessário arrepender-se quando se comete um erro? Fui advertido de que pregadores que falam da graça como você não ensinam sobre arrependimento. Meu amigo, quero deixar algo bem claro. Creio de todo o coração em pregar o arrependimento. Deixe-me ensinar a você algo lindo sobre a palavra arrependimento na língua hebraica. O alfabeto hebraico é composto de 22 letras, o Aleph ao Tav, e cada letra hebraica tem uma imagem, um valor numérico e um significado. A palavra hebraica para arrependimento é Teshuvav, que é composta de 5 letras hebraicas,
Tav, Shin, Vav, Bet, Rei. A primeira letra, Tav, tem como pictograma uma cruz. A última letra, Rei, é a quinta letra do alfabeto hebraico. E o número 5, na numerologia bíblica, representa a graça. Entre o Tav, cruz, o Rei, graça, estão as letras Shin, Vav e Bet. Essas três letras formam a palavra Shuv, que significa voltar. Juntando tudo, Teshuvav, o arrependimento, significa, por causa da cruz de Jesus, volte para a graça. Observando que o hebraico se lê da direita para a esquerda, vemos que Teshuvav, arrependimento, significa, por causa da cruz de Jesus, volte para a graça. Não é incrível que, escondidos nas letras hebraicas, estejam o coração de Deus e a explicação do que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento tem a ver com voltar-se para a graça de Deus por causa da sua bondade demonstrada na cruz de Jesus. Não se trata de voltar para a lei de Moisés, trata-se de voltar para a cruz e voltar-se para a sua graça. Sua graça é a fonte do poder e força para todo pecado. Então, se você cometeu um erro ou está lutando contra o hábito pecaminoso, arrependa-se e volte-se para a cruz. Veja o preço por esse erro ser pago no corpo de Jesus e receba o favor imerecido de Deus para vencer essa área de fraqueza. É assim que pratica o verdadeiro arrependimento quando se erra. Não fuja do Senhor, corra para Ele. Ele é a solução, Ele é a resposta. Ele o ama e anseia por tê-lo de volta em seus braços amorosos. Teste o que você ouve sobre a graça. Se arrependimento é voltar para a graça de Deus, como a graça pode ser uma licença ou desculpa para pecar, como alguns afirmam? A graça é poder de Deus para vencer todo pecado. Mas, se alguém vive em pecado, afirma que está sob a graça, deixe-me ser o primeiro a dizer que essa pessoa não está vivendo sob a graça. A autoridade da palavra de Deus proclama que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Ninguém pode usar a graça de Deus para justificar seu pecado. Isso é contrário à palavra de Deus e contrário ao evangelho da graça. A verdadeira graça anula o poder destrutivo do pecado. Algumas pessoas têm usado a palavra graça inadvertidamente. Elas se autodenominam pregadores da graça, ministros da graça ou igrejas da graça, mas eu encorajo a ter discernimento e a testar tudo o que ouve. Apenas porque elas usam a palavra graça em seu ensinamento, isso não significa que estejam representando com exatidão ou de forma verdadeira o evangelho da graça. Teste tudo, garanta que seu posicionamento contra o pecado seja claro. O pecado é autodestrutivo e traz consigo uma série de consequências negativas. A consequência de se cometer um pecado não é o juízo ou o castigo de Deus, assim como colocar sua mão no fogo e se queimar não é um castigo de Deus. Os efeitos destrutivos e dolorosos da queimadura em sua mão não procedem de Deus. Eles são uma consequência que você enfrenta por usar seu livre-arbítrio de forma destrutiva. Do mesmo modo, se alguém está deliberadamente brincando com o pecado e vivendo em seu estilo de vida pecaminoso, essa pessoa sofrerá as consequências destrutivas que vêm com o pecado. Não coloque mais lenha na fogueira. A única maneira de ajudar pessoas preciosas a vencerem o poder do pecado é pregar para elas a maravilhosa graça de Deus. Alguns ministros pensam que quando existe pecado, eles precisam pregar sermões mais pesados, mais duros e mais rigorosos sob a lei de Moisés. Creio de todo o coração que eles são sinceros. Mas a palavra de Deus nos diz que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Pregar mais sobre a lei é como colocar mais lenha na fogueira. As pessoas não são libertas e transformadas quando batemos nelas com a lei de Moisés. Elas são libertas e transformadas quando encontram o amor do seu Salvador. Creio que os cristãos verdadeiramente nascidos de novos não estão procurando uma desculpa para pecar. Como isso é possível se eles foram impactados pelo amor e pelo sacrifício de Jesus? Creio que eles procuram por uma maneira de abandonar o pecado e a prisão do medo, da culpa e da condenação.
E quanto mais firmemente prego sobre a maravilhosa graça e o amor incondicional de Deus, mais testemunhos de pessoas que foram libertas de toda espécie de pecados e vícios são recebidos no escritório do meu ministério. Esses relatos nos dizem que o povo de Deus não quer pecar. Ao contrário, ele está vencendo o pecado ao se voltar para a cruz e retornar para a graça. Recebemos testemunhos de pessoas que foram libertas da pornografia, do alcoolismo, das drogas, da imoralidade sexual. Ora, esse sim é o poder do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. O pecado não domina mais as pessoas, e o verdadeiro arrependimento acontece quando o evangelho da graça é pregado. Mude sua maneira de pensar para crer da forma correta. Vimos a palavra hebraica para arrependimento. Agora vamos ver a palavra grega para arrependimento. Metanoia. Meta significa mudança, ao passo que noia vem da palavra nous, que significa mente. Por que é importante mudar sua maneira de pensar? Simplesmente porque crer corretamente sempre leva a uma vida reta. Quando você crê corretamente na graça de Deus, sua justificação em Cristo e como você foi chamado para ser separado e santo, tudo muda. O amor de Deus toca você no mais profundo do seu coração e você começa a ser transformado de dentro para fora. É a revolução da graça em ação. Você começa a viver acima da derrota e a experimentar vitórias duradouras porque o poder para combater qualquer tentação não vem de fora, mas de dentro. Isso não depende da sua força de vontade, depende do poder do Espírito Santo vivendo poderosamente e ativamente dentro de você, dando testemunho das verdades do Evangelho nas quais você crê. Quero compartilhar com você um testemunho precioso que recebi de Robert, que ilustra isso de maneira contundente. Sou um pastor na Carolina do Norte que trabalha em tempo integral fora do ministério. Também frequentei um seminário teológico. Eu pregava sobre ter uma vida reta e tentava viver retamente, fazendo cada vez mais para servir a Jesus. Eu tinha muitas responsabilidades e me sentia esgotado. Pensei em deixar o ministério por um curto período para terminar meus estudos. Aquilo tudo era demais para mim. Eu também lutava há 15 anos contra o vício de mascar tabaco. Cheguei a confessar meu vício do púlpito em um domingo. Segurei uma lata de tabaco e disse que eu, assim como Davi fez com Golias, cortaria a cabeça dela e daria sua carcaça como alimento para os pássaros. Cheio de remorso, eu disse às pessoas que havia decidido por fim aquele vício, e muitos foram até o altar naquele dia para lançar fora seus vícios também. Entretanto, tive uma recaída depois de uma semana e senti um enorme peso e condenação. Estou certo de que muitos outros que foram ao altar naquele dia também não tiveram uma vitória duradoura. Eu lutava sem parar e depois desistia novamente, repetidamente. Finalmente, encontrei o ministério Joseph Prince e um amigo me deu alguns materiais do pastor Prince. Fiquei impressionado com o que estava ouvindo e lendo, porque eu nunca havia ouvido o evangelho ser pregado dessa maneira. Sabia que aquilo era verdade e isso começou a me libertar. Ouvi o pastor Prince pregar um sermão onde ele disse que a solução era desistir de tentar vencer sozinho e confessar ao Senhor: Senhor, eu não posso mais, mas tu podes. Esse se tornou meu lema e parei de tentar desistir de usar tabaco. Parei de ficar soterrando sob a culpa e a condenação. Criei e confessei que, embora estivesse lutando contra esse hábito, Deus ainda me amava da mesma maneira e a obra consumada de Jesus ainda me alcançava. Agora posso testemunhar que estou livre do tabaco há mais de um ano. Todas as vezes que um desejo surge, digo ao Senhor que conheço a sua graça e sei o que Ele tem para mim é muito melhor do que o tabaco, e então o desejo desaparece. Deus seja louvado. Essa mensagem sobre favor imerecido transformou minha vida e meu ministério. Agora prego, ensino sobre a graça sempre que subo ao púlpito. Graças a Deus e graças a você, Pastor Prince. Robert, obrigado por compartilhar sua história e por encorajar tantas pessoas que estão procurando a chave para a vitória duradoura. Embarque em um ciclo ascendente de vitória duradoura. Meu caro leitor, não importa por quanto tempo você talvez esteja lutando contra mau hábito,
Quero que saiba que nunca é tarde demais para convidar o nosso Senhor Jesus e sua graça para entrarem na situação. Nunca é tarde demais para voltar para a graça de Deus, o único poder que pode lhe transformar permanentemente de dentro para fora. Talvez você também esteja tentando abandonar algo que o mantém cativo, mas ainda se veja incapaz de se libertar verdadeiramente. Quero que você preste atenção à maneira como Robert encontrou libertação e poder para permanecer em um ciclo ascendente de vitória. Observe como Robert disse que em seu desejo de deixar o vício, ele havia lutado sem parar, apenas para desistir novamente, repetidamente. Apesar de se comprometer publicamente em se livrar de seu vício, diante de sua congregação, Robert voltou a ser dominado por ele depois de uma semana. Como muitos cristãos sinceros, ele havia trilhado a estrada do remorso e arrependimento inúmeras vezes e ainda não havia encontrado a vitória que necessitava. Mas a verdadeira mudança para Robert aconteceu quando ele descobriu a verdade sobre a graça de Deus, o que o Senhor Jesus havia feito por ele na cruz e como Deus ainda o amava e queria ajudá-lo apesar de seus fracassos. E quando ele começou a focar nessas verdades e a se voltar para essa verdade acerca da graça de Deus, todas as vezes que sentia um ímpeto em retornar ao velho hábito, ele começou a ter vitória sobre o vício. Foi isso que crer corretamente, o verdadeiro arrependimento, fez por Robert. Essa atitude não deu a ele uma desculpa para continuar no pecado ou para considerar o pecado algo sem importância. Não. Ela fez dele um vencedor. Crer corretamente o fez testemunhar sobre a maravilhosa graça de Deus em operação na vida de alguém que escolheu depender dessa graça. Observe que a vida reta que Robert queria experimentar tornou-se realidade não quando ele estava se esforçando para que isso acontecesse, mas quando ele descobriu e depois continuou voltando para a graça sempre que se sentia fraco. Essa, caro leitor, é a chave para vencer o pecado e todo o cativeiro da sua vida. Se você está tentando abandonar um hábito hoje, eu o encorajo a se voltar para a verdade da graça de Deus, que diz que o nosso Senhor Jesus fez por você na cruz é muito maior do que todos os seus fracassos, que por causa da sua obra perfeita e consumada, você continua sendo profundamente amado, bem como grandemente abençoado e alguém que tem sobre si o favor de Deus. Quando você permite que essa revelação da graça de Deus leve seu coração vez após vez, é impossível não ser profundamente grato pelo que o Senhor fez por você e pela maneira como a graça fez de você alguém escolhido para brilhar para a sua glória. Você não vai querer continuar no pecado. Em vez disso, descobrirá que cada impulso pecaminoso diminuirá gradualmente até que todos eles desapareçam para sempre. Você embarcará em um ciclo ascendente de transformação duradoura, praticando o retorno à graça. Minha esposa Wendy e eu conhecemos muitas mulheres, esposas e mães, que têm vindo até nós e compartilhado o quanto crer corretamente na maravilhosa graça de Deus as libertou das lutas diárias em seus relacionamentos com cônjuges e filhos. Elas nos contam sobre como ideias profundamente enraizadas que costumavam enganá-las e gerar tensão em sua vida familiar começaram a se dissolver inevitavelmente quando elas permitiram que a graça de Deus as envolvesse e começaram a crer em sua bondade. Coisas que elas haviam tentado mudar sozinhas por anos, como um temperamento explosivo ou uma ansiedade sem fim quanto ao seu desempenho como mães, simplesmente desapareceram sem esforço. Muitas também expressam como à medida que provaram e descansaram no amor do Pai Celestial por elas, a culpa e a frustração que vinham com o estresse diário da criação dos filhos simplesmente deram lugar à paz, a uma sensação permanentemente de alegria de Deus e, consequentemente, a relacionamentos mais saudáveis com seus maridos e filhos. Meu caro leitor, quer você esteja tentando abandonar um vício ou queira ser um cônjuge ou um pai ou uma mãe mais amoroso e capaz de perdoar, sua resposta está naquele que personifica a graça e em regressar para sua graça todas as vezes
que se sentir fraco ou falhar. É isso que significa o verdadeiro arrependimento. Quando cometer um erro, lembre e receba de novo o perdão e a justificação que Jesus preparou para você na cruz. Creia que ainda Ele está ao seu lado, amando, trabalhando em você para que você ande na vida cristã de maneira vitoriosa e abundante. É assim que se pratica o retorno à sua graça. A maravilhosa graça do Senhor trará libertação, um novo começo e novas maneiras de viver e amar que transformarão radicalmente sua vida, seu casamento e sua maneira de criar seus filhos para a glória de Deus.